Segunda carta de São Pedro, capítulo 2. Os falsos mestres. Houve falsos profetas no povo de Israel, e entre vocês também irão aparecer falsos mestres que trarão heresias perniciosas, negarão o Senhor que os resgatou e atrairão sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e por causa deles o caminho da verdade cairá em decréscimo, em descrédito. Levados pelo amor ao dinheiro, procurarão com palavras enganosas fazer de vocês objeto de negócios, mas o julgamento contra eles há muito já começou, e sua destruição não vai tardar. De fato, Deus não poupou os anjos que haviam pecado, mas lançou-os nos tenebrosos abismos do inferno, onde estão guardados, à espera do dia do julgamento. Também não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, o mensageiro da justiça, junto com outras 7 pessoas, enquanto fazia cair o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E também condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, como exemplo do que havia de acontecer aos ímpios. No entanto, salvou o justo Ló, que se entristecia diante do comportamento dissoluto daqueles perversos, porque o justo Ló, que morava entre eles, sofria diariamente em seu coração com as obras iníquas que via e ouvia. Isso tudo mostra que o Senhor sabe libertar da prova aqueles que o servem e reserva os ímpios para o castigo no dia do julgamento, principalmente aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Atrevidos e autossuficientes, esses homens não hesitam em blasfemar contra os seres gloriosos, ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra eles nenhum julgamento blasfemo na presença do Senhor. Esses homens, porém, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão e à morte, insultam o que não conhecem e vão perecer com a mesma morte, recebendo a injustiça como salário da sua injustiça. Eles sentem prazer em fazer orgias em pleno dia. Que nojo e que vergonha quando se banqueteiam com vocês, divertindo-se com seus prazeres. Não podem ver mulher sem desejá-la, e não se cansam de pecar. Seduzem as pessoas inseguras. Seu coração está treinado para a ambição. Eles são uns malditos. Deixaram o bom caminho e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que se deixou levar por uma recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade. Uma besta muda, falando com voz humana, refreou a loucura do profeta. Esses homens são como fontes sem água e nuvens arrastadas por vento tempestuosos. Para eles, está reservada a escuridão das trevas. Com seus discursos pomposos e vazios, excitam as paixões e desejos impuros de seus ouvintes e conseguem seduzir aqueles que tinham acabado de se afastar dos que vivem no erro. Prometem a esses liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o vence. De fato, depois de escapar às imundícies do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, se eles de novo são seduzidos e se deixam vencer por elas, seu último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor seria que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora confiado. Aconteceu com eles o que diz o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e ainda porca lavada torna a resolver-se na lama. O autor apresenta um retrato dos falsos mestres que se dizem cristãos, mas negam o valor salvífico dos atos de Jesus. Por amor ao dinheiro, eles falseiam os grandes princípios do Evangelho, manipulando a fé dos ouvidos. Para eles, a salvação está no conhecimento ou gnose, que não tem ligação nenhuma com a vida prática. O autor
os compara a Balaão, apresentando como modelo do profeta venal e corrupto. O que eles anunciam é uma falsa liberdade, escravidão e degeneração. A advertência dirigida a eles é severa. O autor quer, sobretudo, advertir os fiéis e se manterem firmes numa fé comprometida, a fim de serem firmes numa fé comprometida, a fim de serem preservados no dia do julgamento, como aconteceu com Noé e Ló.